Desde fingir câncer até encenar um crime de ódio e incendiar um cenário de talk show, algumas celebridades ultrapassaram limites que ninguém pôde ignorar. Suas ações chocantes aconteceram diante do mundo, deixando suas reputações em ruínas. Aqui estão 20 celebridades que destruíram sua carreira em frente às câmeras, e como perderam tudo. Liam Neeson. Liam Neeson enfrentou uma grande reação adversa após uma entrevista em que compartilhou uma história perturbadora do seu passado. Ele falou sobre uma época em que alguém próximo a ele foi agredido sexualmente por um homem negro. Eu estava fora e voltei. E ela me contou que tinha sido estuprada. Ele admitiu que, após ouvir sobre isso, andou pelas ruas, cheio de raiva, procurando uma briga. Disse que queria ferir um homem negro por raiva. Para que eu pudesse matar. Foi. Levou uma semana, talvez uma semana e meia, para meio que superar isso. Mais tarde, ele percebeu o quão errados eram seus pensamentos e sentiu uma profunda vergonha. A reação foi imediata. Muitos o chamaram de racista por ter tais pensamentos, apesar de ele admitir que os lamentava. Para um momento em suas vidas quando permitiram que sua raiva e ódio criassem um racismo do qual tem vergonha. Algumas celebridades, como Trevor Noah e Whoopi Goldberg, o defenderam, dizendo que ele estava apenas sendo honesto sobre seus erros do passado. Os fãs ficaram divididos e a controvérsia o seguiu por muito tempo. Alguns acharam difícil assistir aos seus filmes da mesma forma novamente. Martin Lawrence. Martin Lawrence foi um dos maiores astros da comédia dos anos 1990. Em 1994, ele foi convidado para apresentar o Saturday Night Live, uma grande oportunidade para qualquer comediante. Tudo. No entanto, o que deveria ter sido um destaque na carreira rapidamente se transformou em desastre. Ele foi permanentemente banido do Saturday Night Live após fazer um monólogo de abertura que foi longe E eu demais. estava tipo, quando vou ter minha chance? Quando vou ter minha chance? Mas droga, agora é minha chance. Conhecido por sua comédia crua e sem filtros, ele ultrapassou os limites naquela noite, fazendo comentários grosseiros sobre higiene pessoal e corpos de mulheres. Suas piadas não eram apenas inadequadas, mas entravam em detalhes explícitos. As mulheres nos anos 90 têm licença para cortar os pilipackers. Em determinado momento, ele falou sobre como as mulheres deveriam se cuidar melhor, descrevendo as coisas de uma maneira que foi tanto ofensiva quanto desnecessária. Ele usou linguagem vulgar para falar sobre relacionamentos e fez comentários desconfortáveis que ultrapassaram os limites para a televisão ao vivo. Eu tenho que dizer algo. Alguns de vocês não estão lavando a bunda adequadamente. O monólogo tornou-se tão ultrajante que a NBC teve que cortá-lo de todas as futuras exibições, substituindo-o por um aviso explicando por que foi removido. Embora nós do Saturday Night Live não tomemos partido nessa questão de uma forma ou de outra, o Russ House... Este incidente teve consequências sérias para Lawrence. O Saturday Night Live baniu-o de aparecer no programa novamente e a controvérsia o acompanhou por anos. Juliana Rancic. Juliana Rancic se tornou uma das pessoas mais comentadas no Fashion Police da E, mas não por uma boa razão. Durante um segmento sobre o Oscar de 2015, ela fez um comentário sobre o penteado de Zendaya que causou uma grande controvérsia. Ela disse que os dreadlocks de Zendaya faziam com que ela parecesse cheirar a óleo de patchouli ou maconha. Muitas pessoas viram isso como um estereótipo ofensivo. Zendaya respondeu rapidamente no Instagram. Ela disse que havia uma grande diferença entre fazer uma piada e ser desrespeitosa. Ela explicou que usou seu cabelo natural para celebrar a sua beleza e se sentiu desapontada pelas palavras de Rancic. A postagem ganhou grande apoio online e as pessoas começaram a criticar Rancic. Rancic pediu desculpas, primeiro no Twitter, dizendo que nunca teve a intenção de ofender ninguém. Mais tarde, ela fez uma declaração admitindo que suas palavras magoaram pessoas. Ela prometeu melhorar e evitar promover estereótipos. Aprendi que não é a minha intenção que importa, são os resultados. Rancic também culpou a edição por fazer seus comentários parecerem piores. No entanto, o dano já estava feito. No processo de edição, alguns dos gestos que fiz, algumas das coisas que disse foram cortadas para economizar tempo. Ezra Miller. Um vídeo chocante viral mostrando Ezra Miller em um momento tenso com uma fã em um bar na Islândia. O curto clipe capturou Miller, perguntando à mulher se ela queria brigar. Você aprendeu isso? Você queria brigar? A princípio, ela parecia estar a brincar, mas as coisas tomaram um rumo perturbador quando Miller de repente a agarrou pelo pescoço e a empurrou contra um caminhão e depois no chão. Esse é o trato. Qual, mano? Quer lutar? Quer aprender? A pessoa que estava gravando o vídeo parecia surpresa, e o clipe terminou rapidamente. Qual, mano? Quer brigar? Este incidente causou indignação, mas foi apenas o começo. Mais controvérsias se seguiram. Miller foi posteriormente preso várias vezes por conduta desordeira.
roubo e assédio. Eu estou sendo preso por conduta desordenada. Sim. Está bem. Eu estava te agredindo. À medida que essas controvérsias cresceram, também cresceu o impacto na carreira de Miller. A Warner Bros. Enfrentou pressão em relação a The Flash, um grande filme liderado por Miller. Embora o filme tenha sido lançado, teve dificuldades nas bilheterias, e muitos acreditam que as ações de Miller desempenharam um papel. Joan Rivers. Joan Rivers tinha uma forte ligação com The Tonight Show, aparecendo frequentemente e até servindo como apresentadora convidada na ausência de Johnny Carson. Seu vínculo profissional parecia sólido, mas em 1986, tudo mudou. Rivers aceitou uma oferta da Fox para apresentar seu próprio talk show noturno, tornando-se uma concorrente direta de Carson. A Fox estava começando a rede e eles nos abordaram. Rupert Murdoch e Barry Diller. O verdadeiro problema não foi apenas a competição, mas o fato de que ela não informou Carson antes do anúncio público. Quando ela ligou para contar a ele desligou imediatamente. Ela tentou ligar novamente, mas ele se recusou a falar com ela. Mais tarde, Rivers explicou que a NBC estava evitando discussões claras sobre se renovariam seu contrato. Ela se sentia incerta sobre seu futuro na emissora, já que eles continuavam adiando uma resposta definitiva. Eles me renovaram completamente. Eles ficaram chocados quando eu saí. Enquanto isso, a Fox estava no processo de lançar sua própria rede e viu uma oportunidade. Eles a abordaram com uma oferta que parecia boa demais para recusar. Quando 15 milhões de dólares significavam algo, sabe o que era quero dizer, um dinheiro astronômico. Eles prometeram a ela tudo o que já tinha na NBC, junto com um contrato de 5 anos e um acordo financeiro significativo de 15 milhões de dólares. Uma quantia que mudava a vida na época. Carson nunca mais falou com ela, e ela foi permanentemente banida do The Tonight Show. Jimmy the Greek. Jimmy the Greek era um comentarista esportivo bem conhecido. Ele trabalhava para a CBS e frequentemente compartilhava suas opiniões sobre futebol. No entanto, uma entrevista em 1988 arruinou sua carreira. Um repórter perguntou-lhe sobre o dia de Martin Luther King Jr. e o progresso dos negros na sociedade. Estava fazendo perguntas sobre o aniversário de Martin Luther King e o progresso que os negros fizeram na sociedade. No início, ele falou sobre justiça, mas depois fez comentários que chocaram muitos. Ele afirmou que, se os negros começassem a treinar mais, não sobraria nada para os brancos no futebol. Ele também disse que quase todos os jogadores eram negros e que os únicos empregos restantes para os brancos eram as posições de treinador. Quer dizer, todos os jogadores são negros. Quero dizer, a única coisa que os brancos controlam são os cargos de Seus treinador. comentários se espalharam rapidamente e as pessoas ficaram irritadas. Muitos ligaram para a emissora de TV para reclamar. A CBS teve que tomar uma decisão difícil. A emissora enfrentou pressão para agir. Logo depois, a CBS o demitiu. Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix já havia construído uma carreira de ator sólida. Mas sua entrevista em 2009, em um talk show noturno, confundiu muitos. Quando apareceu no programa de David Letterman, ele parecia muito diferente. Ele tinha uma barba espessa, usava óculos escuros e falava de maneira lenta e desajeitada. Você tem uma barba legal. Ah, sim. Obrigado. Sim. Como está a barba? Seu comportamento era estranho e as pessoas não conseguiam dizer se ele estava falando sério ou brincando. Durante a entrevista, Letterman tentou fazer perguntas simples, mas Phoenix deu respostas curtas e estranhas. Quando foi perguntado sobre sua barba, ele parecia desconfortável. Estou bem com isso. Mas agora você está me fazendo sentir estranho com isso. Desculpe, estou fazendo você se sentir estranho com isso? Quando Letterman elogiou sua atuação em um filme recente, Phoenix mal respondeu. E você foi incrível no filme. Eu realmente gostei do seu trabalho. Obrigado. Em vez disso, ele mencionou que estava deixando de atuar para se concentrar na música hip-hop, o que surpreendeu o público. Letterman fez piadas, e a plateia riu. Mas Phoenix permaneceu quieto e sem emoções. Tenho esperança de que você reconsidere e volte a atuar, porque você sabe, não há realmente ninguém melhor do que você. Após a entrevista, muitos acreditavam que ele estava enfrentando problemas pessoais. Seu comportamento parecia tão incomum que Hollywood se distanciou dele. Gwyneth Paltrow. Sim. Gwyneth Paltrow. Mais tarde foi revelado que tudo isso fazia parte de um ato planejado para um filme de falso documentário chamado I Am Still Here. No entanto, o dano foi real. Muitos estúdios pararam de lhe oferecer papéis e levou vários anos de grandes atuações para consertar sua reputação. Rachel Ziegler. Rachel Ziegler rapidamente se tornou uma estrela em ascensão depois de protagonizar West Side Story em 2021. Mas sua carreira sofreu um golpe quando a controvérsia cercou seu papel no live action de Branca de Neve da Disney. Enquanto muitos fãs já estavam céticos sobre o remake, os comentários de Ziegler sobre o clássico animado original irritaram ainda mais pessoas. Em uma entrevista, ela criticou o filme de 1937, dizendo que estava ultrapassado.
e precisava de uma abordagem moderna. Ela descartou a história de amor entre Branca de Neve e o príncipe, afirmando que a personagem deveria se concentrar na liderança em vez disso. Ela até brincou sobre remover o príncipe completamente, chamando-o de perseguidor. Com um cara que literalmente a persegue. Estranho, estranho. Os fãs do filme original não ficaram contentes com suas declarações, argumentando que ela não mostrou respeito pelo clássico. A reação negativa piorou quando Ziegler admitiu que nunca foi fã de Branca de Neve, dizendo que assistiu ao filme uma vez na infância e nunca gostou. Muitos questionaram por que ela aceitou o papel se desgostava tanto do original. Sua atitude durante as entrevistas apenas alimentou as críticas e os fãs começaram a pedir um boicote aos seus filmes, incluindo o prelúdio de Jogos Vorazes. O que deveria ser um papel definidor de carreira acabou prejudicando sua reputação. Vanilla Ice. Vanilla Ice foi uma grande estrela em 1990 com Ice Ice Baby, mas seu sucesso não durou. Sua carreira musical começou a desmoronar após algumas músicas fracassadas. Então, um momento chocante na MTV piorou ainda mais a situação. Em 1999, ele foi convidado para o 25 Leme, um programa onde comediantes zombavam de videoclipes ruins. E esses você nunca mais verá, porque nós vamos, eu acho, Em vez destruí-los. de apenas rir do seu próprio vídeo, ele recebeu um taco de beisebol para destruir a fita de Ice Ice Baby. Provavelmente, senhores. Tudo bem, Vocês estão tudo com bem. Vanilla Ice. Como você está? Eu não sei. No início, ele quebrou como esperado, mas depois perdeu o controle. Ele começou a destruir todo o cenário, quebrando mesas e jogando coisas para o alto. Engraçado, você me dá um martelo? Porque eu sou Em um momento, parecia que ele ia balançar o bastão em direção a Jon Stewart. Os apresentadores ficaram chocados, e Gianni Garofalo até se encolheu de medo. Um pouco de pessoal, vamos assistir um pouco de você. assistir um pouco de você e depois você pode se destruir. Após o show, as pessoas não viram isso como uma piada divertida. Muitos acharam que ele estava zangado e amargo com o declínio de sua carreira. Aquele momento selvagem na MTV se tornou um dos maiores motivos pelo qual sua carreira nunca se recuperou. Sean Connery. Sean Connery sentou-se para uma entrevista com Barbara Walters em 1987. A conversa começou de forma casual. Eles falaram sobre amizade, golfe e sua vida pessoal. Os prazeres do golfe também. Não, eu não gosto de jogar golfe com mulheres. A entrevista tomou um rumo sério. Walters lembrou Connery de uma declaração passada em que ele disse que não era a pior coisa dar um tapa em uma mulher. E, como me lembro, você disse que não se faz isso com o punho fechado. É melhor fazê-lo com a mão aberta. Ela perguntou se ele ainda acreditava nisso. Connery respondeu calmamente que sua opinião não havia mudado. E eu não mudei minha opinião, não. Ah, você não? Walters parecia surpresa e pediu que ele explicasse. Connery disse que, às vezes, se uma mulher não parasse de discutir, um tapa poderia ser necessário. Acho que isso depende totalmente das circunstâncias. Isso é Ele merecido. afirmou que não deveria ser com o punho cerrado, mas com a mão aberta. Walters perguntou o que ele faria se uma mulher o atingisse de volta. Connery riu e disse que essa seria uma situação diferente. Bem, então você entra em outra área? Quero dizer, então talvez ela comece a gostar e então isso se torna outra coisa. Eu não Suas sei. palavras chocaram muitas pessoas. Esta entrevista se tornou uma das maiores controvérsias de sua carreira. Mesmo anos depois, as pessoas a usavam como prova de que ele tinha opiniões ultrapassadas e inaceitáveis sobre as mulheres. Michael Jackson. No documentário Living with Michael Jackson, um dos momentos mais controversos aconteceu quando Michael Jackson se sentou com Gavin Arvizo, de 13 anos, no Rancho Neverland. A entrevista tomou um rumo diferente quando o jornalista Martin Bashir perguntou sobre as crianças que tinham ficado na casa, particularmente em seu quarto. Bashir questionou se era apropriado para um homem adulto ter festas do pijama com crianças sem parentesco. Crianças de outras famílias vieram e ficaram na sua casa. Jackson respondeu dizendo que sentia pena das pessoas que viam algo errado nisso. Ele insistiu que compartilhar uma cama era um ato de bondade e amor, e não algo inapropriado. Ele explicou que muitas vezes oferecia sua cama para as crianças enquanto dormia no chão, acreditando que era a coisa mais generosa que podia fazer. Como você responde a Eu isso? sinto pena deles porque isso é julgar alguém que quer realmente ajudar as pessoas. Quando Bashir o pressionou mais, perguntando se as crianças poderiam ter ficado em um quarto separado, Jackson admitiu que havia quartos de hóspedes, mas afirmou que as crianças sempre preferiam ficar com ele. A entrevista causou uma enorme reação negativa, levando a um escrutínio aumentado e, eventualmente, desempenhando um papel no julgamento de 2005. A controvérsia o seguiu pelo resto de sua vida, e os problemas financeiros só pioraram as coisas até seu falecimento em 2009. Mel Gibson. Mel Gibson tornou-se famosa como uma influenciadora de bem-estar após lançar seu aplicativo, The Whole Pantry, em 2013. Ela também publicou livros de receitas, ganhando muitos seguidores. Sua marca
e foi construída em torno da saúde e vida natural. Mas então ela fez uma afirmação chocante. Ela disse às pessoas que tinha múltiplos cânceres e estava tratando-os através de alimentação saudável e medicina alternativa. Muitos confiaram em sua história e a apoiaram. Testada para câncer de ovário. Eu não tenho mais câncer no meu útero. No entanto, em 2015, começaram a surgir perguntas. As pessoas começaram a duvidar de suas afirmações e rumores se espalharam de que ela nunca tinha estado doente. Ao apoiar Belle Gibson, que ela agora acreditava ser, era uma impostora de câncer. Ela também prometeu doar dinheiro de seu negócio para a caridade. Mas investigações descobriram que as doações nunca ocorreram. À medida que a pressão aumentava, ela deu uma entrevista à Australian Women's Weekly, onde finalmente admitiu que havia mentido. Ela disse que sua infância difícil teve um papel em suas ações, mas o dano estava feito. Sua carreira desmoronou instantaneamente. Pessoas que antes acreditavam nela se sentiram traídas. Em 2017, ela enfrentou consequências legais e foi multada em $410 mil por enganar o público. A queda dela foi um dos maiores escândalos de influenciadores, provando que mentiras podem destruir até as carreiras mais bem-sucedidas. Tom Cruise. Tom Cruise esteve envolvido em vários momentos, que mudaram como as pessoas o viam. Uma das mais famosas foi sua entrevista com Peter Overton. O repórter perguntou se Nicole Kidman era o amor da vida dele. A princípio, Cruise deu respostas educadas, dizendo que queria que Kidman fosse feliz e que planejava se casar novamente. Pergunta. Ela é alguém que eu planejo me casar novamente. Mas à medida que as perguntas sobre seu relacionamento passado continuavam, ele perdeu a paciência. Ele disse a Overton que estava cruzando uma linha e precisava assumir a responsabilidade por sua própria curiosidade, em vez de culpar os outros. Ouça, aqui está o ponto, Peter. Você está ultrapassando um limite agora. Você está ultrapassando um limite. Você sabe que está. Então veio o momento que mais se destacou. Cruise disse ao repórter para se comportar. Muitos viram isso como grosseiro e agressivo. Outro momento que fez manchetes foi sua entrevista com Oprah Winfrey em 2005. Em vez de sentar e responder perguntas normalmente, ele pulou no sofá, gritou e pegou as mãos de Oprah. Sabe, a Kate uma vez disse a Seventeen Magazine? Sim. Ele estava animado com seu novo relacionamento com Katie Holmes, mas seu comportamento exagerado chocou muitos. Oprah até brincou que ele tinha enlouquecido. Esta entrevista se tornou um dos momentos mais ridicularizados na história dos talk shows. Para discutir com ela pessoalmente, mas você sabe. Depois destes incidentes, as pessoas começaram a ver Cruise de forma diferente. Muitos acharam que ele estava agindo de maneira estranha, e alguns até começaram a não gostar dele. Will Smith. O palco do Oscar tornou-se o centro de uma controvérsia quando Will Smith subiu e deu um tapa em Chris Rock diante de uma plateia ao vivo. O momento chocante aconteceu depois que Rock fez uma piada sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett Smith, referindo-se ao filme G.I. Jane. Jada, que tem alopecia, não parecia divertida. A princípio, Smith riu da piada, mas segundos depois ele subiu ao palco e deu um tapa em Rock. Uau! Quando Smith voltou para o seu assento, gritou 2 vezes, dizendo a Rock para não mencionar o nome de Jada. O clima na sala mudou completamente. Rock, tentando manter o programa, parecia chocado, mas lidou com a situação de forma profissional. Mantenha o meu nome fora da sua boca. Uau, cara. Sim. No entanto, o dano estava feito. A academia baniu-o por 10 anos, e muitos em Hollywood se distanciaram dele. Sua carreira outrora imparável sofreu um grande golpe, com projetos sendo adiados ou cancelados. Bobcat Goldthwait. Goldthwait não era estranho a comportamentos caóticos em programas de entrevistas, mas sua aparição no The Tonight Show com Jay Leno em 1994 foi um dos momentos mais imprudentes de sua carreira. Goldthwait vinha chamando atenção, não por sua comédia ou atuação, mas por destruir cenários de programas noturnos. Quando Jay Leno o apresentou, o público já sabia que algo escandaloso poderia acontecer. Durante a conversa, Goldthwait não parecia arrependido. Em vez disso, ele brincou dizendo que precisava enlouquecer para se manter relevante durante a temporada de audiência. Agora, eu tenho que enlouquecer. Não, você não precisa enlouquecer. Eu sei que eu tenho que Ele enlouquecer. sarcasticamente se chamou de um grande modelo para crianças, acrescentando que as crianças precisavam de mais figuras como ele. Bem, você se vê como um modelo para os nossos jovens? Acho que sou um excelente modelo para as crianças. Então veio o momento mais chocante. Ele tirou líquido de isqueiro e um isqueiro, incendiando a sua cadeira. Leno e a equipe reagiram com choque, exigindo que ele se sentasse na cadeira em chamas. Goldthwait recusou, tentando desviar da situação. Sente-se. Eu não vou sentar As consequências nisso. foram imediatas. A façanha não foi apenas para risos. As autoridades não encararam a façanha de forma leviana
imediatamente. O procurador da cidade de Burbank o acusou de iniciar um incêndio de forma ilegal e portar uma substância inflamável com a intenção de causar danos. Cada acusação tinha a possibilidade de uma multa de $2.700. Príncipe Andrew. A entrevista do Príncipe Andrew com Emily Maitlis da BBC se transformou em um desastre, levando à sua decisão de se afastar das funções Ficar reais. na casa de um criminoso sexual A condenado. discussão focou-se na sua ligação a Jeffrey Epstein, um criminoso sexual condenado. Em vez de se distanciar de Epstein, o príncipe Andrew tentou justificar a sua relação, dizendo que isso lhe proporcionou oportunidades benéficas. Essa declaração por si só não caiu bem com o público. Era um lugar conveniente para As ficar. coisas pioraram quando ele negou ter conhecido Virginia Roberts, uma das acusadoras de Epstein, apesar de uma foto amplamente divulgada mostrar eles juntos. Suas tentativas de se explicar só pioraram as coisas. Muitos viram a entrevista como uma tentativa de escapar da responsabilidade, em vez de fornecer respostas honestas. Empresas e organizações começaram a cortar laços com suas instituições de caridade. A família real, querendo controlar o dano, anunciou que ele não participaria mais de deveres públicos. Jussie Smollett. Jussie Smollett era um ator conhecido do programa de TV Empire, mas em 2019 ele ficou famoso por outra coisa. Ele disse à polícia que 2 homens mascarados o atacaram tarde da noite em Chicago. Ele afirmou que usaram insultos racistas e homofóbicos, despejaram um líquido sobre ele e colocaram uma corda em seu pescoço. Neste momento, não há razão para pensarmos que o que ele... Muitas pessoas, incluindo celebridades e políticos, mostraram apoio a ele. Mas, à medida que a polícia investigava, eles encontraram problemas na sua história. Descrito para nós não é, de fato, o que aconteceu, sabe? E é horrível. 2 irmãos foram presos e disseram à polícia que Smollett lhes pagou $3.500 para simular o ataque. Eles disseram que ele queria mais atenção pública e esperava que isso o ajudasse a obter um salário melhor em Empire. Smollett pagou $3.500 para encenar este ataque e arrastar a reputação de Chicago. Mais tarde, Smollett foi considerado culpado de mentir para a polícia. Ele foi condenado à prisão e a prestar serviços comunitários. Sua carreira rapidamente desmoronou e ele foi removido de Empire. Até Donald Trump reagiu ao caso tweetando: "E quanto ao MAGA e aos dezenas de milhões de pessoas que você insultou com seus comentários racistas e perigosos?" A carreira de Smollett nunca se recuperou e muitos em Hollywood se distanciaram dele. Paula Deen. Em 2013, sua carreira sofreu um grande abalo quando um processo revelou algo chocante. Durante um depoimento legal, ela admitiu ter usado insultos raciais várias vezes no passado. Ela também confessou ter considerado um casamento com tema de plantação, uma ideia que muitos acharam altamente ofensiva. Eles estão começando a desgastar esse valor da marca e agora estamos começando a A questionar. reação foi imediata, e a controvérsia só piorou quando ela apareceu no The Today Show para abordar a situação. Em vez de assumir total responsabilidade, ela se apresentou como uma vítima, alegando ter sido julgada de forma injusta. Ela não fez um pedido de desculpas convincente durante a entrevista, mencionando apenas um vídeo de desculpas anterior. Muitos espectadores sentiram que ela não era sincera, o que piorou ainda mais sua reputação. Ele tinha passado a noite comigo e eu permiti que ele ficasse acordado mais tarde do que a hora de dormir À medida dele. que a indignação se espalhou, grandes empresas que haviam trabalhado com ela por anos decidiram romper os laços. Marcas como Walmart e Food Network se distanciaram, levando a um declínio acentuado em sua carreira. Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg, conhecido por seus papéis em Zumbilândia e Truque de Mestre, era amado por muitos por suas atuações rápidas e inteligentes. Ele até ganhou indicações para grandes prêmios, como o Oscar e o Globo de Ouro. No entanto, fora dos filmes, ele ganhou a reputação de ser rude. E uma entrevista piorou muito as coisas. Freeman? Porque você está em um time de beisebol com ele? Durante uma entrevista com Romina Puga, o comportamento de Eisenberg chocou muitos. Ele fez comentários sarcásticos sobre o modo como ela fazia perguntas e até a provocou por escrever anotações na mão. Perguntas. Você está escondendo perguntas secretamente para a entrevista? Em um momento, quando ela brincou pedindo para ele acelerar, ele respondeu: "Ei, você está no meu tempo." Ei, você está no meu tempo. A repórter disse mais tarde que a experiência foi humilhante e a deixou desconfortável. Eu estava realmente esperando ficar sozinho. Que idiota. Após a entrevista se espalhar online, muitas pessoas o chamaram de rude e arrogante. Sua reputação sofreu, e o público achou mais difícil apoiá-lo. Sean Combs. Uma câmera de segurança capturou Sean Combs agredindo sua então namorada, Cassie Ventura, em um corredor de hotel em Los Angeles. Anos depois, a divulgação deste vídeo levantou sérias preocupações sobre seu comportamento.
Comportamento e personalidade. O vídeo começa com Ventura saindo de um quarto de hotel, aparentemente tentando ir embora. Contra o magnata da música, Sean P. Combs. Ele rapidamente alcança Ventura e a agarra agressivamente. Sem hesitação, ele a joga no chão. Enquanto ela está em defesa, ele a chuta 2 vezes. Em um corredor de um hotel em Los Angeles, em março de 2016. Ele então pega os pertences dela e a arrasta de volta com força para o quarto do hotel. Ventura depois tenta usar um telefone do hotel perto dos elevadores, possivelmente para pedir ajuda. Combs se afasta brevemente, mas retorna a encurrá-la e parece bater nela novamente. As imagens terminam com ele sentado perto dos elevadores e jogando uma vaso pelo corredor. Ela a agarrou e depois pegou vasos de vidro no corredor e os atirou nela. Este vídeo chocante prejudicou profundamente a imagem de Combs. Muitos questionaram sua personalidade e comportamento passado. Suas recentes controvérsias parecem ter encerrado sua longa carreira. Alguns erros podem ser corrigidos, mas essas carreiras nunca foram as mesmas novamente.